Eu passei o Dia dos Namorados com a Márcia numa cantina, numa nova cantina que abriu lá em Serra Negra, chamada Nona Carmela. Ela fica perto do teleférico ali e tal. É uma casa essencialmente italiana, né, com objetos antigos, rádio, tem sala de música e tal. É uma casa bem simples, mas muito bem decorada. A Márcia adorou, eu também, ficamos muito felizes, fomos muito bem acolhidos, né, para variar lá em Serra Negra. Você conhece alguém, depois de 15 minutos, dá a impressão que você tem amizade com essa pessoa há 15 anos. Só que aí é o seguinte, o carro-chefe de lá é uma polenta, que ela é servida numa panelinha de ferro, mas uma polenta muito bem temperada. Não tem nada, não tem carne, não vem com ragu, não vem com nada. Ela simplesmente é bem temperada, um molho grosso vermelho e depois 2 ovos pochê, que são jogados em cima do molho, eles cozinham ali naquele molho. Foi um negócio fantástico. E, aliás, a próxima vez que você estiver lá em Serra Negra, não perca, não deixe de ir na Nona Carmela. Aí eu pedi para harmonizar um Sangiovese, estava lá no cardápio e tal. Pedi bem do Sangiovese com polenta, e é uma polenta bem condimentada. Sim, pensando nos condimentos, sim, Sangiovese é um vinho que ele não é tão encorpado, né? Então ele tem menos tanino e mais acidez, então isso é bom para polenta, né? Porque como não tinha uma carne, por exemplo, se tivesse uma carne, a gente ia pedir mais uma carne gordurosa, por exemplo, ia pedir um vinho com mais tanino. Mas você achou que harmonizou bem por causa dos ovos, eu digo, porque ovo é chato de harmonizar, Beto. Nossa senhora. Ovo é meio inimigo do vinho, principalmente se tiver meio mole a gema. Tá certo. Não, ficou muito bom, mas eu tenho um outro assunto. Eu sei que dentro de algumas semanas será convidada para visitar uma adega aqui de um restaurante aqui de Limeira. Você vai lá fazer como é que você faz? Uma análise da carta de vinhos e tal. E eu queria finalizar a nossa conversa com carta de vinhos. Esse restaurante é fantástico, mas eu achei que ele colocou apenas opções nobres de vinhos na sua carta de vinhos. Curiosamente, também ele não colocou nenhum vinho local. Tem vários rótulos lá em Serra Negra, estranhei que não tivesse um vinho local. E aí, para você elaborar uma carta de vinhos, eu acho muito curioso. O preço da comida, muitas vezes, é justo menos, é justo para menos. É o caso dessa casa. E aí, o preço dos vinhos que você coloca, principalmente quando tem poucas opções, é justo mais. O que você tem a dizer sobre isso, Natália? Ai, Beto, olha, isso é um assunto bem polêmico, porque os vinhos, quando a gente. Que aí depende, por exemplo, se o ideal é o restaurante comprar de importadora, porque ele consegue dar um preço melhor pro cliente, né? Como em supermercado que a gente vai, ou loja de vinho. Então a gente consegue comprar um pouco menos. Porém, a maioria dos restaurantes, como o fluxo é pequeno de vinho, eles compram de lugares que nós compramos. Então, para eles ganharem, né, um pouco em cima, eles têm que colocar mais. Então, assim, por exemplo, o cara que vende vinho no supermercado, quando ele traz vinho da Argentina, é cobrado 88% de imposto em cima dele, né? Então, preço de custo. Então, ele tem que repassar para o cliente. Aí o restaurante vai lá, como cliente, compra esse vinho. E aí ele tem que repassar para o cliente. E por isso que vai aumentando muito o preço, né? Então, o ideal, restaurantes grandes, igual tem em Piracicaba, aqueles empórios que você escolhe o vinho e come no lugar. Tem alguns lugares que tem muito vinho, que sai muito vinho, que aí eles compram de importadora. Aí vale a pena aí você consegue ter um valor justo, né? Senão não tem como não cobrar muito mais caro. E eu entendo, às vezes o vinho é mais caro que a comida, que o prato, né? Para 4 pessoas, por exemplo. Mas o mundo dos vinhos tem essas dos impostos, né? Alguns vinhos já saem um pouco mais valorizados, não é que é caro, eles são valorizados, saem da vinícola por ser reserva, passagem por barrica, às vezes eles estão lá há 10 anos para ser comercializado, né? Enfim, então ele já sai com valor mais alto e aí vem os impostos que fica mais inacessível ainda. Então, é complicado, mas o ideal é ele ter alguns vinhos para ter um valor mais acessível, vinhos locais. Daí sim, aí ele consegue negociar com os produtores da região. O que eu acho aí é o seguinte, a gente sempre fala sobre isso. Os vinhos chilenos, eles são mais baratos, né? A maioria dos vinhos chilenos tem um preço mais acessível.
Os vinhos lá da região de Serra Negra, por exemplo, eles não são baratinhos, mas também não estão com o preço no padrão europeu. Mas eu acho que para você elaborar uma boa carta de vinhos, você tem que entregar mais opções para o seu cliente, para que faça a adequação com o seu bolso, né? Não exatamente com o seu paladar, né, Natália? Mas o problema da carta de vinhos também, Beto, é isso. Eu detesto quando eu vou num lugar, eu já montei várias cartas de vinhos para restaurantes, e aí eu sempre falo para deixar em papel. Por quê? Porque você consegue imprimir sempre. Então acabou aquele vinho, tira da carta. É muito chato. Quando você vai num restaurante e você quer aquele vinho, ai, não tem hoje. Eu acho isso péssimo. Né? Então acontece muito isso. Às vezes a gente vai comprar, por exemplo, principalmente um vinho chileno, vinhos que aí você vai no mesmo lugar comprar, não tem mais aquele vinho, né? E tá lá na sua carta. Então por isso é legal você ter uma importadora, alguém que te atenda, porque aí você vai ter sempre aqueles mesmos rótulos. Você não vai precisar ir no supermercado atrás daquele rótulo. Então também né? E ter local também é fácil, porque daí você vai direto lá, você conversa direto com o produtor e aí ele te entrega. Mas é muito chato. Eu prefiro ter menos opções e ter todos, do que ter diversas opções e chegar lá e não ter vários vinhos. Aí é chato. Eu já passei por isso. Teve uma noite que estava jantando com a mais, queria tomar um Ferreirinha que estava lá na carta de vinhos e tal. Eu falei, puxa, esse aqui que eu vou. Não tem. Pedi outro, não tem. É chato. Muito chato. Natália, muitíssimo obrigado pela contribuição, sempre tirando dúvidas, né, da gente a respeito desse maravilhoso mundo dos vinhos. Natália, vamos ver se dá certo aquela combinação para você visitar aí o restaurante. Quem sabe a gente faça ao vivo de lá, hein? Legal. Eu vou amar. Vai dar certo. Obrigada, Beto. Tchau, tchau. Até a próxima.